Shabbat Shalom, Shabbat. E eu já vi. E a palavra de Deus, ela começa a ser como se fosse um livro de segunda classe, porque começam a ler vários livros, teólogos, homens cultos, inteligentes, e a palavra de Deus vai ficando lá no canto, vai ficando meio sem graça, né? Porque a pessoa começa a ter mais interesse pelo que o homem está dizendo do que aquilo que Deus falou. E às vezes, como eu dei aula sobre a palavra durante muitos anos, eu escutei muita gente dizendo para mim, não, mas eu preciso de outro livro para eu compreender a Bíblia. Olha que loucura. Moisés não tinha outro livro, entendeu como é que ele fez. E aí você começa a dar mais valor àquilo que o homem está falando do que aquilo que Deus fala. Aí você compra livros grossos, não é verdade? Passa horas e horas lendo aqueles livros e não consegue ler a palavra de Deus, que refrigera a alma, que cura feridas, que faz separação entre alma e espírito. Você já leu isso, né, gente? Está cansado de ler, né? Que a palavra de Deus faz separação entre alma e espírito, porque muitos não têm distinção na igreja a respeito do que é alma e espírito, justamente porque não penetram na palavra, porque eu preciso compreender a palavra, para que a palavra seja uma espada mais cortante do que a espada de dois gumes, e ela entra no nosso ser. E é ela que vai fazer a separação entre alma e espírito. Não é o conhecimento teológico, nem conhecimento de hebraico, nem de grego. É a palavra. Se você parar para pensar, se Deus precisasse que nós viéssemos a conhecer hebraico ou grego para conhecer a verdade, Deus seria injusto, não seria? Sim. Deus seria injusto. Eu não estou dizendo para você não estudar hebraico, estude, mas você precisa ter consciência de que não é isso que vai te levar ao conhecimento profundo da verdade. Porque a verdade, ela precisa ser revelada, porque a palavra de Deus, ela não é carnal. A palavra de Deus não é um livro para carnais. A palavra de Deus é um livro para espirituais. A palavra de Deus é espiritual. A palavra de Deus, ela está acima da carne. E às vezes você fica perdendo tempo lendo livros de conceitos teológicos humanos, e aí começa a ficar contaminado com aquele conceito. E depois, para limpar, é extremamente difícil. E eu estou dizendo isso a você porque o Senhor falou comigo. Ele disse assim, dificilmente depois se limpa. Por isso Paulo fala assim, não semeei em lugar já semeado. E hoje é um dia especial, sim. É o dia que se festeja a palavra de Deus. Para nós, Torá é esse livro todo, não é só o rolo, é o livro inteiro. É de Gênesis a Apocalipse, essa é a Torá, essa é a palavra de Deus, essa é a resposta de Deus aos homens. Eu posso garantir a você uma coisa, toda indagação humana é respondida nessa palavra. Toda! Não tem nada que essa palavra não responda. O homem fora está buscando a origem da vida, mas a palavra fala a origem da vida. Ele não aceita, mas ela fala. O homem está querendo, o homem deseja viver, não deseja? Quando a gente começa a envelhecer, a gente fala, está chegando. Está chegando a hora. Pode até fazer uma musiquinha, né? Está chegando a hora. E quando começa a chegar a hora, parece que você fica numa ladeira assim, meu irmão. O negócio é rápido. Não é? Você despenca na ladeira. Às vezes você tenta frear, segurar. Toma mel, não é? Suco de cenoura com alface, limão. Faz de tudo. Estica a pele, né?
põe dentadura nova, faz de tudo, mas não adianta, meu irmão, despenca mesmo. Com dentadura nova, com óculos bom, com suco detox, vai despencar. Não tem jeito. Não tem solução. O joelho dói mesmo. Dói até fio de cabelo quando tem. Porque a gente que não tem já nem dói mais, porque não tem. Mas, meu irmão, não tem jeito. Não tem jeito. Você lembra quando a gente era novão, cheio de saúde, subia escada correndo, descia escada correndo, pulava muro, pulava janela, subia árvore, descia. Tenta fazer agora. O homem não aceita isso. Gente, nenhum de nós aceita. Ninguém quer envelhecer. Porque Deus não nos criou para envelhecer. Mas a vida, ela não está no espaço, ela não está em Marte. A vida está aqui, ó, na palavra de Deus. Rafael, não acredito. É verdade, está aqui. Simples assim. Quanto custa uma Bíblia baratinha aí? R$12? Deve ser. Tem mais não? É verdade. Mas você paga pelo celular, né, irmão? Paga pelo celular, celular é caro. Mas, de qualquer maneira, você tem Bíblia em casa, meu irmão. Olha só, você não vai gastar bilhões de dólares para construir um foguete e mandar lá para Marte, num lugar morto, para achar vida, se você está num planeta cheio de vida. E nesse planeta cheio de vida, tem uma palavra. Pois é. Por isso está escrito lá, não diga no teu coração, quem subirá para trazê-la? Você não vai encontrar vida em Marte, meu irmão. Não vai. A última história é que eles não sabem como a Terra encheu de água. Ah, então deduziram que veio dos meteoros. Você imagina quanto meteoro, hein, para encher essa terra de água, gente? Você pode imaginar? Hein? E por que o meteoro conseguiu entrar na terra e encher os oceanos? E por que o oceano tem água salgada e o rio tem água doce? Pois é. E separou, como é que separou esse negócio? E por que todo rio corre para o oceano e o oceano não enche? Que pergunta. Só pergunta maluca, né, mesmo? Eu era criança, eu ficava pensando nesses negócios. Por que o oceano não enche? Eu ficava com aquilo na cabeça, o oceano não enche. E tudo vai para o oceano, toda a água vai para o oceano, chove no oceano e o oceano não enche. Eu ficava com medo quando eu vim morar no Rio. Eu falava, sei lá, se enche. Ué, mas vocês nunca pensaram nisso, não? Eu já pensei nisso. Eu pensava nisso, gente. O que eu vou fazer? Eu pensava. Porque lá na geografia dizia que todo rio vai para o oceano. Pois é, meu irmão. E tem chuva. E no oceano, às vezes, tem chuva pesada. E o oceano não enche. Solução para isso tudo, meu irmão, está na palavra. Eu não vou ficar falando muito não, porque todos nós aqui foi semeado a palavra de Deus. Mas eu quero falar uma palavra aqui, ó, que Yeshua falando. Falando ele essas coisas, muitos creram nele. Dizia, pois, Yeshua aos judeus que nele creram, se vós permaneceste na minha palavra, verdadeiramente sereis meus. Ele não falou aqui, se botar kippá, se botar talite. Não está escrito isso. Está escrito, se você permanecer na minha, verdadeiramente sereis meus.
Se você estudar hebraico e grego, não foi isso que ele falou. Eu não sou contra estudar hebraico, eu estudo, mas isso não vai te levar a ser um verdadeiro discípulo de Yeshua. É Yeshua que está falando, não sou eu aqui, ó. Se vós permaneceste na minha palavra verdadeiramente, sois meus discípulos. E aí ele diz assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que tem muita gente que não é livre na igreja? Porque não conhece a verdade, não permanece na palavra. E às vezes, quando a palavra é falada, a pessoa questiona a palavra. Deus não quer que tu questione a palavra. Deus quer que você viva a palavra. E como hoje é Simchat Torá, todos aqui, durante o ano todo, foram semeados com essa palavra. E eu queria, não quero apontar ninguém, mas eu queria que as pessoas se levantassem e dessem, gente, não é uma pregação não, hein? Falasse uma coisa da palavra de Deus, honrando esse Deus e honrando o seu Filho, que tem nos conduzido como o verdadeiro pastor de nossas almas, mesmo porque nós conhecemos Ele pela palavra. Porque Yeshua orou uma coisa interessante, não sei se você viu. Ele falou assim, Pai, eu não oro só por esses que aqui estão, mas eu oro pelo Rafael, lá de Minas Gerais, que vai me conhecer pela tua palavra. Ele orou por mim, meu irmão. Ele não falou que ele estava também clamando por aqueles que iam crer nele por meio da palavra? Eu sou um. Meu nome estava lá. Amém? Pois é. Ninguém fala nada, eu escolho. É igual o negócio de morar lá em Jerusalém. Ninguém escolheu o lugar, está todo mundo indo para o céu. Eu escolhi minha casa de frente para o tabernáculo, para o templo. Ué, está todo mundo indo para o céu? Eu falei, então eu vou escolher o melhor lugar. E mais, a minha casa nem porta vai ter, vai ser aberto direto. Eu vou entrar direto no Santo dos Santos e vou ver o meu Salvador e o meu Senhor. Porque está todo mundo indo para o céu. Estou errado? Faço igual Jacó, não é? Pois é, está todo mundo querendo ir para o céu, então vai todo mundo para o céu, fico eu ali, e a minha família, e a congregação inteira dos filhos de Deus. Eu falo isso para provocá-los. Então eu queria que um primeiro voluntário... Pode, meu irmão, mas não é pregação, tá, gente? Senão a gente só sai daqui amanhã. Um texto que cai bem ao nosso caso aqui, né, amado? Romanos 10, 8 até o 11. Diz assim, mas que diz, a palavra está junto de ti. Está junto de ti a palavra. Basta isso? Tá bom? Quer falar mais nada? Tá ótimo? Não está junto de ti a palavra? Não está? Está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Todo aquele que nele crer não será confundido. Amém? É só isso. Será que a gente entende esse texto?
né? Se com a tua boca confessar, no mundo espiritual, está declarando, você está abrindo a sua boca dizendo, eu reconheço Jesus, Yeshua HaMashiach, como aquele que morreu pelos meus pecados. Eu confesso que morri junto com ele na cruz. Quando você confessa que você foi morto na cruz, o corpo do pecado, ele é crucificado, é morto e perde a força do pecado. E aí, quando você confessa e crê no coração, nasce a nova criatura. Quem já viu a nova criatura? Quem já viu a velha criatura? Se você sabe viver essa diferença, então você aprendeu crucificando a carne, né? E vivendo para a geração dos frutos do Espírito, que é gozo, paz, amor, benignidade, bondade, mansidão, fé, domínio próprio. Se a gente está vivendo essa qualidade de geração de fruto no Espírito, então nós estamos vivendo, crescendo em santidade na presença do Senhor. Obrigado pela oportunidade, amados. Amém. Eu vou logo, porque o meu parceiro com ele. Amém, meus amados. É rapidinho. É uma palavra simples, mas eu quero falar. Eu não preciso disso, não. Amém. Eu vou ler aqui. Diz assim: Shiviti Adonai Lenegedi Tamid. Significa, tenho posto sempre o Senhor diante de mim. Como ele falou em Romanos, né? Que a palavra estava perto, né? Então eu vim declarar que tenho posto o Senhor, o Eterno, sempre diante de mim. Você pode dizer comigo? Shiviti Adonai Lenegedi Tamid. Amém? Tenho posto o Eterno sempre diante de mim. Amém? Assim seja para todos nós. Amém? Posso ler mais uma aqui, só rapidinho. Eu vou ler em português primeiro, depois eu leio. Diz assim: Baru, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que formaste o homem com sabedoria e criaste nele órgãos com orifícios. Revelado e sabido é perante o teu glorioso trono que, se um órgão aberto se fechar, ou se um órgão fechado se abrir, o ser humano não sobreviverá nem uma hora. Bendito sejas tu, eterno, que sara toda a carne e faz maravilhas. Amém? Vou ler em hebraico. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher itzah et hadam, berohemá, vevará, bo, nekavim, halulim, lagui, veiadua, lefinei, kise, rivoderra, sheim, Ipaterra, Errad, Merrem, O, Iasatem, Errad, Merrem, I, Efishar, Leritecaim, Velaamor, Lefanerra, Afilu, Shaar, Errat, Baru atah Adonai, Rofe, Kol, Bassar, Umafeli la Assot. Amém. Amém. Eu já li em português. Amém. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, que aqui andes em todos os teus caminhos, e o ames e o sirva ao Senhor
céus dos céus são do Senhor, teu Deus. A terra é tudo que nela há. O Senhor me fala nesta palavra, me ensina. Eu aprendi aqui neste lugar. O que nós temos é que seguir os mandamentos do Senhor, obedecer ao Senhor, para que nós possamos receber chuva do céu, tempo certo, como diz a palavra, e ter fartura. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Yeshua. Aleluia. Assim eu agradeço. Amém. Eu vou ler o Provérbios 4, versículos 5, 6 e 7. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Bom, e nós sabemos que a sabedoria é Yeshua. Então, vamos nos aproximar do Senhor, que Ele vai nos conceder entendimento e sabedoria. Baruch Hashem. Senão depois. Irmãos, é um breve testemunho daquilo que a palavra ela gera em nós. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E eu não sei, tem algumas que eu sei, né, que tem filhos que não estão em Cristo hoje, né, filhos que estão aí no mundo. E eu tenho uma filha que eu criei ela no Evangelho, mas criei da forma errada, não tinha esse conhecimento que hoje tem, e hoje ela decidiu não seguir, né? Mas tem o temor ao Senhor. Mas sempre que eu ia orar pela minha filha para Deus abençoar alguma coisa que ela estava precisando, eu pensava assim: Senhor, minha filha não está em Ti, como é que o Senhor vai abençoar ela? E aí eu li, tem mais ou menos umas 2 semanas atrás, eu li esse salmo que diz assim: louvai ao Senhor, o homem que teme ao Senhor, é Salmo 112, 1 e 2. O homem que teme ao Senhor é abençoado e encontra grande prazer em seus mandamentos. Sua descendência será poderosa na terra. A geração dos íntegros será abençoada. Irmãos, quando entrou isso no meu coração, porque às vezes a gente lê, mas a palavra é como se ela não entrasse. E a gente fica com esses pensamentos. Eu orava, pedia coisas para minha filha, mas pensava assim: Deus não vai abençoar minha filha, porque ela não teme ao Senhor, ela não está no Senhor. E sempre vinha esse pensamento. E quando eu li isso aqui, eu comecei a declarar essa palavra. Eu falei: Senhor, a minha filha, ela pode não estar em Ti hoje, mas eu estou, e eu tenho buscado cumprir os Teus mandamentos, eu tenho buscado ser justa, eu tenho buscado essa palavra, eu tenho buscado Te servir da melhor maneira possível. Então, é em cima disso, em cima dessa palavra. Eu oro por aquilo que minha filha está precisando, e minha filha estava buscando, ela se formou ano passado em pedagogia, e ela estava buscando um emprego na área dela. Ela é há muitos anos professora de balé, de criança, né? Mas ela queria algo em uma escola, ela queria exercer a profissão dela. E ela tinha um sonho, eu nem sabia disso, ela tinha um sonho de dar aula em uma escola bilíngue. E essa semana passada, minha filha escreveu, eu falei: mãe, eu consegui o emprego dos meus sonhos. Eu falei: como assim, filha? Mãe, eu não estou acreditando. E ela não conseguia falar de tão alegre que ela estava. Ela conseguiu, irmãos, um emprego numa escola canadense, a única aqui em Niterói, uma escola trilíngue. E o inglês dela, assim, é inglês intermediário. E a moça ligou para ela num dia para ela ir no outro de manhã cedo. E ela não teve tempo quase de estudar, e ela falou assim: olha, eu não sei, mas eu vou. E ela foi, e a moça falou assim: a entrevista vai ser metade em português e metade em inglês.
E ela disse que quando a moça começou a falar inglês com ela, ela começou a entender tudo, ela não sabe. Ela disse que entendia a mulher falando inglês lá, ela estava entendendo tudo que a mulher estava falando. E começou a falar também, ela começou a falar e responder a mulher em inglês. E aí eu falei, filha, eu tenho 2 semanas que eu tenho orado, decretado a palavra sobre a sua vida. Ela falou, mãe, foi Deus. Foi Deus, porque eu não tinha capacidade para isso. Então ela reconheceu que foi o Senhor que fez ela conseguir essa vaga. E na mesma hora a mulher falou assim, olha, por mim você já está admitida na entrevista, no mesmo dia. Mas eu vou falar com o pessoal do RH e eles que dão a última palavra. E ela saiu e ela já voltou com a menina do RH e a menina já pegou a lista de, vai aqui encaminhamento para o exame admissional. E, olha, eu glorifiquei muito a Deus porque nós precisamos declarar a palavra. Nós precisamos declarar a palavra sobre a vida dos nossos filhos. É a palavra de Deus. Amém. Amém. Eu sou muito novinha aqui ainda. Bem, mas eu queria, assim, Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Esse versículo falou muito durante muito tempo e até hoje fala na minha vida. É um alicerce na minha vida, é a confiança no Senhor. E eu creio que Deus tem feito isso para os seus filhos, aqueles que confiam nele. Às vezes passamos por situações difíceis, às vezes nós tentamos olhar para o alto, nós não enxergamos, achamos que a dificuldade é maior do que o nosso Deus, e não é. Não é maior do que o nosso Deus. E nós triunfamos com o Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor é verdadeira, é justa e fiel, para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Entenderam, né? Entenderam, né? Eu fui primeiro. Tá bem, tá bem. Vai lá, abençoa essa igreja. Ai, mas é sempre uma coisa maravilhosa estar diante dos irmãos. A minha alegria, a minha festa de sábado, os meus amados, isso é uma coisa extraordinária. Eu estava dizendo ao pastor Rafael da minha alegria desses dias. Estava me lembrando agora, como diz a palavra, logo que eu ouvi as tuas palavras, logo as comi. E quando eu, de fato, comecei a tomar conhecimento delas, eu devia ter uns 15, 16 anos, eu comecei a pedir a Deus que queria ser transformada. E a gente dizia, eu quero nascer de novo. Estava até fazendo essa inconfidência com o pastor, dizendo a ele o seguinte, Senhor, que seja de fórceps, até de fórceps, parto normal, cesárea, qualquer coisa. Mas eu precisava nascer de novo. E eu quero dizer aos meus irmãos que eu nasci de novo. A palavra de sábado, essa última palavra que nós recebemos, da água, do descedentar, do rio. Gente, teve um efeito em mim extraordinário. Eu cheguei em casa e só acabei de conversar com meu irmão à 00:30, dizendo para ele o que eu tinha ouvido. E que eu estava tão irradiante, e eu chorava ao mesmo tempo. Eu não sou nenhuma chorona, né? E eu chorava e me alegrava tanto, e eu dizia a ele, eu não estou chorando de qualquer dificuldade que eu tenho. Eu estou chorando de emoção, porque hoje eu sei que as coisas estão acontecendo comigo. Eu sei que o meu Senhor foi comprar casa e que eu sou essa casa. Porque diz, olha, o servo não fica para sempre na casa, mas o filho fica. A qual casa somos nós? Se retivermos a nossa confiança nele. Eu descobri, Lúcio, que eu sou uma nova criatura. Eu descobri que eu sou nascida do Espírito. E que eu tenho água, aleluia,
porque eu tenho água que pode descedentar. Falei ontem com meu irmão da minha alegria, e hoje eu levei mais do que 1 hora. Antônio até olhou para mim de cara feia, porque eu passei falando. Eu tenho um primo que é paraplégico. Ele era paraquedista, exatamente. E ele caiu da corda. E hoje estava dizendo a ele exatamente isso. Exatamente isso. Eu notei que à medida que eu falava com ele, eu vi. Porque o Espírito me disse que eu tinha água para dar para ele. Então, eu no outro dia estava ouvindo as orações das minhas irmãs, Rose, Ana, e eu fiquei pensando, Senhor, que coisa magnífica. O que eu posso abrir a boca para dizer diante de tanto louvor do Espírito, nos mostrando que é a beleza do que está dentro da alma, dos apelos da nossa alma para os nossos filhos, Rose. Nunca, nunca o Senhor se fará surdo a eles. Nunca, nunca. Glória a Deus. Glória a Deus, assim é. Assim é, assim é, assim é. Então eu descobri, talvez eu não saiba orar como elas, o Espírito talvez não tenha me levantado para isso. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta, eu posso dar água que descendente. Porque essas coisas vêm à minha cabeça, assim, de uma maneira tão extraordinária, que às vezes eu me surpreendo. Eu estava ali, puxa, como é que eu me lembrei disso? Porque o Espírito vos fará lembrar. Glória a Deus, aleluia. Lembrar. Então, quando eu, aos 15 anos, recebi da minha avó uma Bíblia pequenininha que ela me deu, ela foi a primeira crente da família, e ela me ensinou o Salmo 23, e eu comecei a ler ali. E até hoje, a gente se encanta com a poesia, com a presença do Espírito, com, me desculpe a palavra que não vem outra na minha cabeça, elucubrações da noite. Você sabe o que é isso? Quando você está deitado e você não dorme, e você começa a pensar nas coisas que são do futuro, mas que elas estão diante de você. Alcance da sua voz, ao clamor da sua alma, porque é isso que o Senhor nos dá. Essa é a palavra que eu tenho dito todos os dias, essa é a palavra que o Senhor nos diz todos os dias. Quando levantamos, quando estamos doentes, quando nós percebemos que recebemos da parte de Deus uma unção chamada alegria, alegria, alegria. Alegria, eu tenho dito tantas vezes, eu não sei porquê, mas me permitam. Esse tempo que eu estive no hospital, 2 palavras foram muito comuns. A senhora é um milagre. E as enfermeiras que entravam no meu quarto diziam para mim, puxa, mas aqui é tão bom, a senhora é tão alegre. Mas eu não tinha, Deus é meu testemunho, eu não tinha nenhum senão de achar que eu estava passando por aquilo porque Deus era injusto. Não, absolutamente não. Porque Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Nosso coração canta louvores, louvores. Como é que eu posso parar de falar? Glória a Deus. Porque nós estamos no tempo ainda. Estamos limitados, cerceados por isso. Mas o dia que nós tivermos... vamos falar direto. Todo o tempo. Porque Ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu quero ler também um segundo, tá? Mas não é bom. Veja o Senhor como nos faz. Deus nos dá. Me lembro também, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Mais do que os seus companheiros. Olha para a cara dele. A gente tem que ser isso. Você vê o primeiro fruto do Espírito é o amor. Mas o segundo é a alegria. Não é? A alegria. E a alegria é unção, gente. Isso vem do alto. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê, mas
Eu sou alegre, eu sou feliz, não é alegria. Eu sou feliz. Eu achei o meu sonho. O meu sonho. Então, eu preciso ler isso rapidinho antes que eu... Pode que me expulsem. que me jogue pela janela. Defenesto. Diz assim. Adonolã, esse aqui. Ele é o Senhor do universo, sobre o qual reinou até mesmo antes de toda a criatura ser criada. No momento em que fez tudo conforme o seu desejo, então foi proclamado Rei Altíssimo. E depois de tudo acabado, só o temido reinará. E ele esteve, está e estará em glória. Ele é o único, e não há segundo, que possa ser comparado e juntado a ele. Ele é a expressa figura do seu poder. Aleluia. E diz assim, Adonolã Asher Malach, Peterenkou, Itzinivra, Lenassa, Beetfokol, Azar Melech, Shemonikra, Veacharé, Kilohakol, Levador Imlohorá, Verruará, Veruve, Veruie, Betifá. Eu sou nova criatura. Eu estou numa felicidade que eu sou capaz de descer voando. Glória a Deus. Olha, meus irmãos, se eu tive alguma dificuldade, valeu a pena. Salmos 96. Cantai ao seu Senhor cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor. O seu nome. Anunciai a sua salvação. De dia em dia. Amém. Eu vou terminar de ler. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força.
Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da tua santidade. Tremei diante dele toda a terra. Dizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará, para que se não abale. Juntará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozijem-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores dos bosques ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Amém. Shalom. Eu vou ler o Salmo 18, alguns versículos aqui. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. O meu escudo e a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Do alto estendeu o braço e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e daqueles que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me eles no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Com o teu auxílio dou numa tropa, com o meu Deus salto uma muralha. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, a promessa do Senhor é provada. Ele é um escudo para os que nele confiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me cinge de força e torna perfeito o meu caminho. Faz os meus pés como os da corça e me coloca em segurança nos meus lugares altos. Adestra as minhas mãos para a peleja, de sorte que os meus braços vergam um arco de bronze. Persigo os meus inimigos e os alcanço. Não volto senão depois de os ter consumido. Pois me cinges de força para a peleja. Prostras debaixo de mim aqueles que contra mim se levantam. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gabriel, você quer? Aleluia. Pode falar. Shalom a todos. Eu vou ler aqui o Salmo. Deus tocou no meu coração para mim ler esse Salmo. Salmo de Davi, anela pela presença de Deus. Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. Ó Deus, tu és o meu Deus de madrugada. Te buscarei a minha alma. Tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma se fartará como te tutano de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio,
jubiloso, cantarei refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Mas se aquele que procuram a minha vida para a destruírem, irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Mas se o rei se regozijará em Deus. Amém. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se tampará a boca dos que falam mentira. É isso. Tá? Eu agradeço, né? Quero falar para todos aqui da Beit que eu estou muito feliz aqui. Né? Eu sou meio envergonhada de falar, né? Eu tenho medo de errar. Mas, quando eu vi no grupo que a Nel falou que a gente podia ler um trecho da Bíblia, né? Um versículo, um salmo, aí Deus me deu isso aqui em casa. Fiquei procurando em casa e Ele me deu. Então, eu sou muito grata a Deus por ter conhecido o pastor Rafael, a Nel e toda a igreja, né? Quero dizer que eu amo vocês. Tá. Vinde cantando ao Senhor, cantarei alegremente a rocha da nossa salvação. Apresentamos louvores e agradecemos em sua presença, porque o Senhor é o grande Deus e o grande Rei acima de todos os deuses, em cujas mãos estão as profundezas da terra e são seus cumes das montanhas. O mar é seu, pois ele o fez, e a terra seca. Suas mãos deram formato. Adoremos e ajoelhemos diante do Senhor, nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos povo de seu pasto e ovelhas da sua mão. Se você ouvirdes a sua voz, não endurecerás vosso coração como em Meribá, como no dia da tentação no deserto, onde vossos ancestrais me tentaram, eles me puseram à prova, mesmo vendo meus atos. 40 anos estive irritado com uma geração, então eu disse, povo de coração extraviado, eles não conhecem meus caminhos. Portanto, jurei em minha ira que eles nunca entrarão em meu descanso. Nós velhinhos estamos indo embora, os novinhos estão chegando. Amém. Glória a Deus. Vou ler os Salmos 37, do 1 ao 9. Não te indignareis por causa dos malfeitores, não tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e concederá que Ele concederá os seus desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignareis por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor, e não te indigneis de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores são desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra.
Eu vou falar o versículo João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Amados, o Senhor me deu essa palavra e ela está em Jeremias 10, versículos 6 e 7. E diz assim: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande, aleluia, é o teu nome em força. Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isto só a ti pertence. Portanto, entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, ninguém é semelhante a ti. É lindo demais, é profundo demais. E eu quero vou falar rapidinho um testemunho. Foi a semana passada para a semana que nós entramos. Foi a primeira festa, né? E para essa segunda parte, antes de ir para... E durante a semana, irmãos, eu gosto de orar. Eu acho que eu nasci para orar, sabe? Tem pessoas... É o que eu sei fazer. Eu amo orar. Eu não me canso de orar pelas vidas. Não me interessa se elas são teimosas, não interessa se elas podem estar fazendo pirraça. Pode ter ido para a casa do Senhor e depois ter saído, ter feito charme lá, pirraça à vontade. Não me interessa se eu passar num bar, ela tiver. Eu entro no bar, eu vou lá atrás dela, eu vou conversar, eu vou buscar. Eu gosto. E o que eu chorei muito, pastor, eu chorei de alegria, eu passei, eu não sabia, não conseguia ficar em pé de tanto que eu chorava de alegria, porque o dia amanheceu e era uma... Eu estava deitada na cama e eu fui escutar aquela oração que faz em hebraico e depois passa para o português, e eu deitada ali, orando e falando com Deus, e eu comentei algo com Deus. Eu disse a Ele que eu precisava de algo, mas eu falei em pensamento. Eu não falei com a boca, só pensei. E aí eu escutei 2 louvores lindos, que a irmã Orlinda botou, e eu fui lá atrás dos louvores dela, e eu comecei a louvar deitada na cama e glorificando, deitada na cama, e eu não conseguia parar de glorificar, e eu estava vendo a hora que meu filho ia sair dentro do quarto e ia dar um grito, porque ele ainda está em fase de libertação, então fica oprimido, niacado. Mas ali naquele lugar, eu levantei, fui para lá, fui cuidar das minhas coisas, e eu abri o celular. Quando eu abri o celular, estava escrito assim: Eliana, manda para mim o Pix, porque Felipe quer mandar R$50 para você. E eu estava precisando daquele dinheiro naquela hora. E, olha, eu glorifiquei o Senhor, não foi por causa do dinheiro, não. Foi por causa do Felipe. Porque eu conheço essa criança, esse menino, desde a época que ele estudou no jardim de infância com meus filhos. Imagine, irmãos, eu oro por essa família desde que eles estavam no jardim da infância. O Senhor me deu eles em Niterói e eu orei para eles ir embora de Niterói para que o mais velho dela, para que o outro, que era um pouquinho mais velho, não fizesse uma coisa terrível com o pai. E eles foram morar em Recife. Mas eu nunca larguei. E há pouco tempo ela ligou para mim e disse assim: Eliana, Felipe está aprontando todas, Creiton está aprontando todas. E eu disse a ela: aonde está a tua fé? Bota essa boca para gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. E eu dei a ela o texto daquele homem que disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, não fala nada. E ele gritava mais alto. Eu virei para ela: neném, grita.
grita. Não grita com seu filho, grita com o Senhor. Pede a Ele misericórdia, fala com a tua alma. E quando eu recebi aquela notícia que ele queria mandar uma oferta, um dinheiro, eu disse, e aí eu escutei aquela coisa maravilhosa. Olha, Eliana, Felipe está mudando, mudou tudo. Ele não é mais aquele. Ele agora é outra pessoa. E eu disse a ela, olha, o Senhor vai mudar tudo. Não só do Felipe, mas do Cleito. Manuela vai ser muito vitoriosa. Sua casa será chamada casa de oração. O Senhor vai morar dentro dela e você vai pregar a palavra de Deus aí. Irmãos, foi uma benção. Aí eu liguei para a Jô, né? Liguei para a Jô, que eu costumo implicar com ela, para ela ler também, que eu gosto de escutar ela lendo. O Senhor fala muito no meu coração conforme ela vai lendo. E eu liguei para ela e ela virou para mim assim, irmã, eu tenho uma coisa para contar. Olha, irmã, estou falando isso porque muitas vezes, irmão, você precisa saber disso. Às vezes você pensa que é uma besteira, mas não é. Eu dei para Jojo, foi lá em casa e gostou de um joguinho, um bulizinho de porcelana antiguíssimo que eu tinha em casa, que eu tenho. E ela se apaixonou. Ela olhou, parecia que ela estava vendo ouro. Que gracinha, que bonitinho, que não sei o quê. E eu disse para ela assim, não se preocupe, não. Eu vou levar para você. Mas aí o senhor disse assim, você tem um outro ali. Eu quero que tu dê o outro. Eu digo, sim, senhor. Fui lá, peguei o outro que tinha o bule, tinha uma leiteirinha, tinha mais não sei o quê, e fiz o conjuntinho e trouxe e entreguei dentro da casa do Senhor, porque eu queria trazer para ela. E ela mostrou, e ela ficou alegre, e levou para casa. Quando chegou em casa, o marido dela pegou e se encantou com aquilo. Aquilo abriu o coração dele. Ele ficou tão encantado que ele mesmo lavou, ele mesmo botou uma prateleira, ele mesmo pendurou lá. Ele ficou encantado. E quando fez agora, meu Deus, esqueci o nome, a cabana, né? Quando fez a cabana, é sucar. O sucar, ela pegou, botou dentro do sucar, fez um bolo, botou tudo dentro do bulizinho das coisas e botou lá dentro para ele. E quando ele viu aquilo, ele ficou tão feliz, que ele perguntou se aquilo era para ele. Isso é tudo para mim? Olha, irmãos, olha que coisa linda que Deus faz. Deus usa um negócio que você está guardado lá, que você... Eu estava esperando um dia ter uma casa para botar, mas não era para mim, era para ela. E o Senhor trabalhou naquele lugar. E a partir daquele minuto, daquele dia, ele não entra, ele não estava entrando dentro de casa, ele passava direto para o sucar. Olha como Deus trabalha. Aí, para completar, pastor, eu estou falando bem rápido, mas eu tenho que falar, porque eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Irmãos, Deus né? Mas eu já estou acabando. Teve outras, dessa semana, desse período, o Senhor foi fazendo milagre nas vidas. E eu chorando, agradecendo ao Senhor por isso, porque, irmãos, é muito bom quando você ora, mas é muito bom quando você vê o resultado da oração. E mesmo que dentro da sua casa você ainda não esteja vendo, mas só de você ver que as vidas estão sendo trabalhadas, você tem vontade de pular, você tem vontade de gritar, você quer abraçar, você joga beijinhos para Jesus e diz, Senhor, olha, eu estou aqui apaixonada. Né? E o Senhor mandou, o Senhor trouxe de volta uma filha minha da fé, que eu estava orando há muito tempo. O Senhor pegou... uma criança de 10 anos, chegaram para mim para me pedir oração, porque ela ia fazer uma cirurgia, tinha que botar um caninho que ela tem na cabeça no lugar, e o médico ficou enrolando, passou o dia todo, e eu vi que era guerra, e eu comecei a orar. 5 horas da tarde, essa criança foi operada, e eu tive que pedir, eu virei, Senhor, tira todo o cansaço desse médico.
Tira todo o cansaço dele, que ele acabou de fazer uma cirurgia, coitado. O Senhor dizia para mim que ele tinha que fazer. Então, ele precisava ficar restaurado. Então, vamos orar para restaurar tudo, tudo e todos. E eu pedi ao Senhor que aquela cirurgia fosse tempo recorde. E que acontecesse, e que fosse tão bom, tão bom, tão bom, que ele saísse lá de dentro regozijando. Irmãos, para a glória e honra do Senhor. Ela entrou para operar, ela tem 10 aninhos. Ela entrou para operar. Não foi só a cabeça que foi aberta, ela foi aberta da cabeça, ela foi aberta todo o corpo dela, porque o cano sai abaixo do umbigo e quebrou a bomba, e quebrou mais não sei o que, tinha que tirar tudo e botar tudo novo. E o Senhor fez aquilo, o Senhor trabalhou, o Senhor estava ali naquela mesa, daquela cirurgia de tal maneira que eu quero dizer para vocês, ela foi operada no dia 11. No dia 13, ela estava em casa. Ela está totalmente restaurada, falando, comendo, glorificando o nome do Senhor com 10 anos. Então, irmãos, eu precisava dar esse testemunho. Eu quero dizer para vocês que quando a gente estiver lendo aquele texto, né? Aquele texto que fala em hebraico, que passa por português, não leia só, come ele, veste ele, usa ele, porque o Senhor abre porta. Não é a primeira vez que o Senhor faz milagre na minha vida e na vida de várias pessoas durante esse período. Tenho muito o que falar, mas eu agradeço a oportunidade em nome de Yeshua. Glória a Deus. Para todos da vez, venham para a água, todos vocês que estão sedentos. Amém. A palavra de Isaías 55. Este lugar é o lugar que tem a água que o Senhor. Amém. O rio. Então, cada um que está aqui, ou que ainda, né? Tem outros que não vieram, mas esse é o lugar que tem água para a gente beber. Amém. É o lugar que tem me trazido muita alegria e glórias ao Senhor, porque abriu os meus olhos. Amém. E a minha família. Agradeço a oportunidade. E aqui o poder de Deus. Em nome de Jesus. Que bom sentir muito aqui. Glórias a Deus. Shalom, meus irmãos. Eu vou ler aqui Isaías 58. O versículo 11 e o 12 tem uma promessa que eu acho realmente muito linda mesmo. E o Senhor diz assim: e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos. Aleluia. E fortificará teus ossos. E serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de roturas e restaurador de veredas para morar. É realmente assim, quando a Jaqueline estava falando sobre as promessas, né, que são destinadas àqueles que amam, né, que são justos, para a sua descendência, eu me lembrei imediatamente desse versículo, porque é lindo demais. Além dele falar, eu vou cuidar de ti em lugares áridos, onde não há nada, eu vou te sustentar. Ele ainda dá promessa para os que de ti procedem, né? Reparador de veredas. Gente, é tremendo, é maravilhoso. E eu deixo essa palavra para os irmãos. E agradeço muito ao Senhor. Amém. Ai, deixa eu falar aqui um pouquinho. Rapidamente, claro.
Hoje um dia de gratidão ao Senhor, né? Porque até aqui Ele nos ajudou. Chegamos até aqui, no dia em que vamos rebobinar a Torá e recomeçar, né, o ciclo, onde queremos hoje falar para Ele nos sustentar, né? Para que possamos viver mais esse ciclo na presença dEle e para que Ele abra os nossos ouvidos, né? Para que possamos ouvir e deixar essa palavra descer até o nosso coração, porque quando ela desce até o nosso coração, aí produz vida. Se ela só ficar aqui no ouvido, foge. No dia seguinte já não tem nada, mas quando a gente ouve e deixa ela descer até o coração, ela permanece para sempre. Jamais alguém tirará a palavra que está dentro do teu coração. Não existe a possibilidade. Ela é escrita, porque o Eterno falou que Ele tiraria o coração de pedra, colocaria um coração de carne, escreveria, meteria, né, a sua palavra dentro dele. Então, se Ele falou e se Ele colocar, ninguém tira. Não existe a possibilidade, amém? Então, hoje é um dia que a gente está assim, muito feliz, né? Porque Ele tem sido maravilhoso. E é isso que eu quero falar dele, que Ele é maravilhoso. Baruch Shemar Verhayah Haolam. Baruch Hu. Bendito é aquele que falou e o mundo veio a existir. Bendito seja Ele. Bendito é o autor da criação. Bendito é aquele que fala e faz. Bendito é aquele que decreta e cumpre. Bendito é aquele que tem compaixão da terra. Bendito é aquele que tem compaixão das criaturas. Bendito é aquele que dá boa recompensa aos que o temem. Bendito é aquele que vive para sempre e aquele que permanece eternamente. Bendito é aquele que redime e salva. Bendito é o seu nome. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo. Deus, Pai misericordioso, exaltado pela boca do teu povo, louvado e glorificado pela língua dos teus santos, teus servos, e com cânticos de Davi, teu servo. Nós te louvaremos, Adonai, nosso Deus. Com louvores e cânticos iremos engrandecer, louvar e exaltar a ti. Proclamaremos teu nome e teu reino, nosso Rei, nosso Deus. O único doador da vida aos mundos, Rei, louvado e glorificado eternamente é o seu grande nome. Bendito és tu, Adonai, Rei exaltado, com cânticos de louvores. Amém. Em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Amém. Só bendizendo ao nome dele, né? Salmos 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Também sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei ao seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Eu vou ler aqui Salmo 28, 7, que o Senhor me deu quando eu era criança. O Senhor é minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração. E fui socorrido pelo que o meu coração salta de prazer. E com o meu canto o louvarei. Ele me deu esse salmo quando eu era criança. E ele marcou muito a minha vida. E eu vou ler aqui também Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Acho que até que eu li ele no passado, mas eu vou ler novamente. Por isso vos digo,
Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, e que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram, pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, deixa esse versículo para todos nós, esse capítulo, né? Amém. Mais alguém? Mais alguém? Pode. Eu sei que vai ser primeiro. Você sua tia. Melhor eu que minha tia, mas um pouquinho mais. É rapidinho, são 2 textos que eu separei. É incrível que dentre a terra que nós estamos aqui, a terra de Israel tem mais de 10 mil quilômetros, são cerca de 10.246. E é um milagre que a palavra do Senhor, o consolo e as promessas têm chegado a nós. Amém. Então eu quero ler rapidamente 2 textos aqui. O primeiro é de Isaías 49, versículos 15 e 16, e o segundo que é de Salmos 94, um pequeno trecho. Isaías fala assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que amamenta, ou não se compadecer do filho que do seu próprio ser? Sim, embora até as mães possam se esquecer de seus filhos, eu não me esquecerei de ti. Pois te gravei nas palmas das minhas mãos, os muros de tuas cidades estão continuamente diante de mim. E Salmos 94, versículo 14 ao 22. O Eterno não rejeitará seu povo, nem desamparará a sua herança. Justiça será feita aos íntegros e será obedecida por todos os retos de coração. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará por mim contra os iníquos? Não tivesse o Eterno sido meu auxílio, minha alma estaria em breve na morada do silêncio. Quando eu disse, meu pé se resvalou, tua bondade, ó Eterno, me susteve. Quando dúvidas se multiplicaram em meu coração, teu conforto alegrava minha alma. Pode o trono da perversidade estar contigo associado, ou como aquele que sob a aparência da lei perpetra a maldade? Estes se reúnem para tramar contra a alma do justo e condenar o sangue inocente. Mas o Eterno é meu baluarte, meu refúgio, a alta rocha em quem me abrigo. Amém. Vou ler uma partezinha do Salmo 103, que fala o seguinte: mas o amor do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e sua justiça sobre os filhos dos filhos, para aqueles que o guardam sua aliança e se lembram de seus mandamentos para os cumprir. O Senhor estabeleceu seu trono nos céus e seu reino controla tudo. Glorificai ao Senhor todos os seus anjos, poderosos em força, que cumpris suas ordens para obedecer à voz da sua palavra.
Glorificai ao Senhor todo o seu exército, seus ministros que executam sua vontade. Glorificai ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares de seu domínio. Glorificai ao Senhor, ó minha alma. Amém. Glória a Deus. Alguém mais? Enoque? Eu vou ler Salmo 1, primeiro, versículo 1. 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Pois ele será como árvore plantada junto a correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia! Essa é a nossa palavra, que nós venhamos estar sempre meditando na lei do Senhor e guardando seus mandamentos no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Está vendo? É sinal que nesse período todo, esse ano, a palavra foi semeada, né? Foi sendo semeada para que nós possamos dar fruto no tempo certo, para o louvor da glória do nosso Deus. Eu e o Ricardo, a gente rebobinou a Torá enquanto vocês estavam falando, porque ela é muito comprida e ia demorar muito, e eu queria que tocasse um louvor, eu queria que o pastor Lúcio andasse com a Torá, para que as pessoas glorifiquem a Deus por essa palavra, como o irmão falou, ter chegado até o Brasil, gente. Isso é milagre. É milagre. Não, ele passa, a pessoa pode pegar, pode dançar.